Olá, gente, bem-vindos a mais uma videoaula. Então, essa é a nossa última videoaula sobre sistemas circulatórios. A gente vai estar falando hoje do plano circulatório aí dos diferentes grupos de animais vertebrados. Então, vamos começar, falando deles, dos peixes. Então, os vertebrados aí aquáticos, os peixes são um grupo muito diverso, de vertebrados aquáticos, e a gente vai começar justamente falando sobre eles. Então, só para lembrar vocês, o sistema circulatório dos vertebrados, eles podem conter uma ou mais bombas, para impulsionar aí o sangue dentro desse sistema circulatório fechado. E aí aqui a gente tem, uma comparação anatômica entre o coração de um peixe, aqui acima nós temos o coração do zebrafish, e aqui abaixo a gente tem o coração de um mamífero, um coração humano. Então, os corações de peixes e mamíferos, eles têm as suas diferenças. A gente vai ver hoje algumas diferenças na circulação sanguínea entre esses grupos, porém a gente vai ter depois outras aulas especificamente voltadas para o coração e para o ciclo cardíaco. Então, os peixes, eles têm o sistema circulatório mais simples entre os vertebrados. É um sistema circulatório curto, que comparado ao outro sistema dos vertebrados, ele tem menor ramificação de vasos sanguíneos, por isso ele é mais simples. Então, nos peixes a gente tem um coração. Esse coração ele vai impulsionar o sangue que está chegando dos tecidos, vai passar pelo coração desoxigenado e ele vai ser impulsionado para a região das brânquias. Ao chegar nas brânquias, então, ocorre a troca gasosa aí, então eliminação de gás carbônico e captação de oxigênio, e o sangue vai então para os tecidos, levando aí os nutrientes e o oxigênio necessário para os demais tecidos corporais. Depois ele volta ao coração, passa pelo coração, lembrando que o coração dos peixes ele tem aí as suas cavidades contráteis que vão impulsionar esse sangue, e aí do coração ele volta para as brânquias, na brânquia ele tem a troca gasosa e retorna, para os tecidos. Então, o circuito, do sistema circulatório de peixes ele é muito simples, facinho da gente compreender. Já quando a gente passa para os vertebrados terrestres, aqueles descendentes dos tetrápodas, aí a gente vai ter uma complicada um pouquinho, digamos assim, na circulação, porque esses animais eles passaram a ter duas circulações separadas, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Então aqui a gente vai tratar daqui para frente dos grupos de vertebrados descendentes dos tetrápodas, e aí a gente vai falar sobre anfíbios, répteis, sobre as aves e sobre os mamíferos. Então, primeiro os tetrápodes, para destacar aí essa característica nova que surge, que é a circulação pulmonar e circulação sistêmica separadas. Então, aqui a gente tem um esquema, da circulação no corpo humano, lembrando que nós somos tetrápodes, descendentes aí do primeiro tetrápoda. E aí vejam o seguinte, a gente tem aqui, na circulação pulmonar, o sangue ele chega, do corpo rico em gás carbônico e entra no átrio direito. Do átrio direito ele migra para o ventrículo direito. Com a contração do ventrículo direito, esse sangue é impulsionado através da artéria pulmonar para os pulmões. Lá nos pulmões a gente tem a troca gasosa, então vai ter eliminação de gás carbônico e a entrada de oxigênio, e esse sangue vai voltar através das veias pulmonares para o átrio esquerdo. Chegando no átrio esquerdo, ele vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, com a contração, ele vai ser ejetado através da artéria aorta para os diferentes tecidos do corpo, carregando oxigênio, transportando nutrientes e levando aí todas as moléculas que esses tecidos necessitam, para o seu metabolismo funcionar bem. Então, nos vertebrados, a gente vai encontrar esse tipo de separação, de circulação pulmonar e circulação sistêmica, naqueles descendentes dos tetrápodas. Vejam que nos peixes, como o sangue vai lá para as brânquias, a gente não tem esse tipo de circuito duplo na circulação sanguínea. Porém, é bom frisar que essa separação ela não é completa em todos os animais. O nosso exemplo aqui, que eu escolhi, é o sistema circulatório humano, que é um sistema circulatório de mamíferos, e os mamíferos sim têm essa separação completa, mas os demais vertebrados nem sempre a têm. Então, vamos começar, falando, então, dos mamíferos e aves, porque está mais fácil da gente compreender aqui essa separação completa. Então, mamíferos e aves, eles têm separação entre circulação sistêmica e pulmonar completa. Então, a gente não tem, por exemplo, mistura do sangue
arterial, aquele, né, rico em oxigênio, com o sangue venoso rico em gás carbônico dentro do coração. Então nós temos aqui, né, nesse exemplo, é um ratinho, um esquema muito parecido com o que eu acabei de mostrar para vocês no ser humano. A gente tem o lado direito do coração circulando aí o sangue venoso, né, aquele rico em gás carbônico, e o lado esquerdo circulando o sangue arterial, aí rico em oxigênio. Então, o sangue retornando do corpo, rico em gás carbônico, vai entrar aqui no coração pelo átrio direito, vai passar para o ventrículo direito, vai para os pulmões, onde ele vai ter a troca gasosa, né, eliminando o gás carbônico, captando oxigênio, volta lá pela veia pulmonar até o átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, depois vai para a artéria aorta, né? Aí de lá, através das ramificações, para o resto do corpo. Então aqui a gente tem um esqueminha mostrando justamente isso, né? O lado direito do coração vai ter a circulação do sangue venoso, né? Sangue rico em gás carbônico, e o lado esquerdo aquele sangue rico em oxigênio. E aí, gente, uma curiosidade, né, que é bom a gente deixar claro aqui, a gente chama de artéria aorta, né, toda aquela artéria calibrosa que vai sair do coração em direção aos tecidos corporais, certo? E aí, ter circuitos pulmonares e sistêmicos separados pode ter conferido uma vantagem evolutiva nesses grupos, né, tanto de aves quanto de mamíferos, né? Que vantagem evolutiva seria essa? Né? Como a gente tem um pulmão, e esse pulmão ele é uma estrutura delicada, né? A gente tem vasos sanguíneos, né? Capilares sanguíneos muito finos chegando ao pulmão, esses capilares em grande quantidade para possibilitar maior troca gasosa. A gente teria aí que se uma grande pressão chegasse dentro desse pulmão, poderia romper esses capilares ou fazer com que esse líquido passasse muito rapidamente através dos capilares, não dando o tempo necessário aí para que fosse feita a troca gasosa entre os capilares e os alvéolos pulmonares representados aqui na imagem, né? Então, você ter uma circulação pulmonar e sistêmica separada favorece porque você pode manter uma baixa pressão na circulação pulmonar, enquanto você mantém uma pressão maior na circulação sistêmica, e assim o sangue consegue ser ejetado para diversas partes diferentes do corpo, né, com uma maior pressão do que aquela para a qual ele vai no pulmão. Isso favorece, por exemplo, animais que têm maior porte e precisam aí transportar o sangue, né, por um corpo muito maior. Muitos tetrápodes têm circuitos pulmonares sistêmicos separados, porém parcialmente. E aí, tirando as aves e os mamíferos, é geralmente isso que vai acontecer. A gente vai ver um sistema circulatório com circuito pulmonar, circuito sistêmico, porém separados apenas parcialmente. O que isso significa? Geralmente o sangue vai se misturar ali, o sangue venoso com o sangue arterial em algum ponto do sistema circulatório desses indivíduos. Uma vantagem que isso pode ter conferido a esses animais é que o sangue ele pode ser desviado do circuito pulmonar para o sistêmico, né, caso seja necessário. Por exemplo, né, animais que vivem entre a água e a terra, se você tem aí um período de mergulho que você não vai estar utilizando os pulmões, você pode fazer o desvio aí, né, e o sangue não precisar passar por esse sistema pulmonar. Nos anfíbios, a gente tem esse tipo de sistema pulmonar e sistêmico parcialmente separado. Então, vejam aqui. O coração do anfíbio ele vai ter uma comunicação entre o lado direito e o esquerdo, ou seja, a possibilidade de mistura do sangue arterial e venoso já aqui no coração. Né? Além disso, né, o coração ele vai bombear o sangue para as regiões do corpo. Lá no corpo a gente vai ter o consumo do oxigênio pelos tecidos, obviamente, porém parte do corpo, né, desses animais, que é justamente a cobertura, né, a sua pele, é capaz de realizar troca gasosa com o ambiente por difusão. Então, essa difusão, né, essa retirada do oxigênio aqui dos capilares sanguíneos que vão chegar na pele, né, retirada do gás carbônico, a saída do gás carbônico, os capilares sanguíneos que vão chegar na pele, a entrada do oxigênio por difusão, faz com que esse sangue que está voltando da região da pele venha também oxigenado e se mistura um pouquinho com o sangue que está vindo dos demais tecidos do corpo, que é um sangue rico em gás carbônico. E aí aqui nós temos o circuito pulmonar, né? O sangue sai desoxigenado, passa pelos pulmões e volta lá para o ventrículo esquerdo, aquele
que vai ser, né, o sangue rico em oxigênio. Então, o sangue rico em oxigênio, ele vai estar vindo de dois lugares, dos pulmões e da pele. O sangue rico em gás carbônico, ele vai estar indo para dois lugares, para os pulmões e para a pele. Essa aqui é a circulação nos anfíbios. Nos répteis, a gente tem ainda, né, essa mistura parcial entre o sangue venoso e o sangue arterial, né? Entre aquele sangue rico em gás carbônico e o sangue rico em oxigênio. Porém, a respiração cutânea ela já não é mais uma realidade nesse grupo. Como vocês podem imaginar, os répteis, por viverem em ambientes muito mais secos do que os anfíbios, né, que vivem ali no limite entre água e terra, eles têm a pele mais seca, né, e mais espessa para proteger justamente do ressecamento. Então, a gente tem aí os pulmões assumindo, né, definitivamente a principal função de troca gasosa. E aí aqui a gente tem dois circuitos um pouco mais separados do que a gente vê nos anfíbios. Então, o sangue volta dos tecidos rico em gás carbônico, passa pelo coração, do coração vai para os pulmões, do pulmão volta para o coração rico em oxigênio e do coração vai para os tecidos onde esse gás carbônico vai ser consumido. Parecidíssimo com o que há em aves e mamíferos, porém, nesses animais, nos répteis, geralmente a gente consegue ter a comunicação aqui, há uma pequena mistura entre o sangue de um lado e do outro do coração. Misturando, portanto, o sangue arterial e venoso, né? Pelo menos um pouquinho aí. Bom, gente, em conclusão de todos esses vídeos que a gente vem falando sobre a diversidade do sistema circulatório dos animais, eu trouxe essa imagem aqui para a gente resumir. A gente pode pensar, primeiro, que o sistema circulatório aberto e fechado, ele surgiu em diferentes vezes, né, durante a história evolutiva do grupo dos animais. A gente não tem aí sistema circulatório fechado, aberto nos invertebrados e depois fechado nos vertebrados. Isso não é uma realidade. A gente tem invertebrados com sistema circulatório fechado, a gente tem invertebrados com sistema circulatório aberto, aí a gente tem cordados com sistema circulatório fechado e aberto, né? Então isso varia bastante ao longo da história evolutiva com as pressões ambientais, né, que cada grupo sofreu. Então, começando aqui na base, né, os poríferos e quinidários e os platelmintos, eles são aqueles animais que não apresentam sistema circulatório, mas são capazes de mover o líquido, né, no interior do corpo. O sistema circulatório ele parece ter surgido de forma especializada aí pela primeira vez nos anelídeos, e aí a maioria desses anelídeos tem sistema circulatório fechado, né, com exceção de alguns poliquetas que vão ter o sistema circulatório aberto. O grupo dos nemátoda, né, eles não têm o sistema circulatório, porém eles têm um fluxo em massa, né, dos líquidos no interior do corpo através de contrações musculares. Já aqui nesse outro ramo, a gente tem os cordados, né, urocordados e cefalocordados com sistemas circulatórios abertos, né, simples, porém o urocordado é um sistema circulatório com mais seios, né, o sangue ele extravasa mais para fora do sistema circulatório do que nos cefalocordados, que tem mais vasos sanguíneos e menos seios. Se a gente olha para os artrópodes, então, aí a gente tem artrópodes como os insetos com um sistema circulatório muito simples, aberto, e a gente tem alguns outros artrópodes também com sistema circulatório aberto, todos os artrópodes têm aberto, porém mais complexo, com maior ramificação, como aquele que a gente vê nos caranguejos. Nos moluscos, a maioria tem sistema circulatório aberto, porém nos cefalópodes a gente encontra esse sistema circulatório fechado, que provavelmente evoluiu a partir do sistema circulatório de um molusco ancestral, que tinha sistema circulatório aberto. E aí a gente vem, né, para os equinodermos, né, que não tem sistema circulatório, né, faz difusão aí de gases através da região, né, cutânea do corpo, faz aí as suas movimentos de água, né, mas a gente termina, né, nossas aulas com os vertebrados, que tem um sistema circulatório fechado em todos os grupos, porém com algumas pequenas diferenças, desde um circuito mais simples em peixe, até um circuito pulmonar e sistêmico completamente separado em aves e mamíferos, e circuitos aí em anfíbios e répteis, que misturam um pouco esse sangue arterial e sangue venoso em parte, né, da sua circulação. Bom, pessoal, é isso sobre o sistema circulatório dos animais. Eu espero que vocês tenham curtido essas aulas, que tenham acompanhado. E se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, certo? Que eu respondo assim que possível. Até mais!